bom dia. Bom dia. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa escola dominical. Nós estamos nessas aberturas agora falando sobre os pontos do calvinismo, são doutrinas, a gente chama doutrinas da graça, relacionadas a como nós entendemos a salvação de Deus. E hoje, um dos pontos que eu quero tratar aqui é a graça irresistível. Para isso, eu queria pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. A partir do verso de número 11. Atos capítulo 16, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Daqui. A doutrina da graça irresistível significa que aquele que Deus elegeu para a salvação, este Deus chamou. Nós vemos isso em Romanos capítulo 8, verso número 30. Aqueles a quem Deus predestinou, a estes também chamou. E esse chamado que Deus faz por meio do Espírito Santo, ele é vitorioso sobre qualquer resistência humana. Isso é a doutrina da graça irresistível. Que uma vez que Deus realiza esse chamado na vida da pessoa, não há como lutarmos contra isso, não há como resistirmos contra esse chamado. Nós ouvimos sobre a doutrina da depravação total. Isso é, que o homem é morto em seus delitos e pecados. Não é mesmo? Em Efésios capítulo 2, verso 1. O homem que é morto, o que isso significa? Que ele é inerte. Ele está escravo dessa condição pecaminosa. Ele não tem a opção de sair dela. Então, se for para pensar, o homem faz aquilo que é de acordo com a sua vontade? É claro que faz. O homem faz aquilo que é de acordo com a sua vontade. O problema é que a sua vontade é restrita a uma só direção: fazer o mal. Romanos capítulo 3, Paulo diz: não há quem faça bem, não há quem busque a Deus, não há um justo, nem um sequer. Então, nós entendemos que o homem faz aquilo que é de acordo com a sua vontade, mas sua vontade é sempre e unicamente má. Isto é, não é que ele não possa fazer uma coisa que seja eticamente boa ou comportamentalmente boa, mas ele sempre fará isso com uma intenção pecaminosa por trás. Ainda que seja uma boa ação, ele vai fazer isso com uma intenção ali de se gloriar, ele vai fazer isso com vaidade, ele vai fazer com o desejo de ser visto pelos outros, e consequentemente ele não tem a capacidade de glorificar Deus. E, dentro desse cenário, o homem não tem a condição de escolher por livre e espontânea vontade a Deus. Isso não é algo que faz parte da sua natureza pecaminosa. Adão tinha uma natureza livre, verdadeiramente. De dizer, eu posso escolher pecar, posso escolher também não pecar. Adão tinha essa condição. Mas a partir do momento que Adão escolheu pecar,
Agora toda a humanidade está num ciclo vicioso em que ela não pode não pecar. Entenderam a diferença? O homem não pode não pecar. Consequentemente, nós não escolhemos a Deus por livre e espontânea vontade. Dizer, quer saber, agora eu decidi do dia para a noite acordar, levantar dos mortos sozinho e ir buscar a Deus. Não é assim que acontece. Se a gente viu ali Paulo pregando para Lídia, tem um detalhe muito interessante nesse texto. Fala o seguinte: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse a palavra, para que ela recebesse a palavra. Então, primeiro, o que acontece? Deus trabalha no coração. A vontade é transformada por Deus. E essa vontade que Deus transformou, agora ela é conduzida a fazer o oposto do que era antes. Ou seja, receber a Deus, buscar a Deus. Por quê? Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que é de Deus tanto o querer quanto o realizar. Olha, se é de Deus o querer, significa que a escolha que um dia você fez de seguir a Jesus não foi por sua, não originou de você, ela veio através de você da origem de Deus. E é uma coisa tão poderosa, esse chamado que Deus faz, nós chamamos esse chamado eficaz, que é um chamado que não tem como resistir. Porque Deus nos levanta dos mortos, Ele dá um novo coração. E é como se, imagina assim, você está cego, mas de repente parece uma luz tão forte, tão intensa, tão brilhante, que não tem como você não enxergá-la. Não tem como não enxergar essa luz. E necessariamente você irá segui-la. Por quê? Porque Deus chegou até você, Deus te alcançou. Por isso que a gente vai dizer, não é errado eu dizer, eu me converti. A gente entende o que quer dizer, mas eu só me converti porque Deus me converteu. Eu só busquei a Deus porque Deus me buscou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E esse chamado, olha que maravilha, meu irmão. Você hoje está aqui, você crê em Deus, você busca a Deus, você tem desejo de conhecer a Deus, única e exclusivamente porque Deus te amou e Ele te selecionou para Ele, e Ele colocou o Espírito Santo em você para te dar esse sentimento, o reconhecimento da necessidade de Deus. E isso nos traz a certeza de que se eu fui chamado por Deus, não tem como dar para trás. Porque o bom pastor conhece suas ovelhas e não perde nenhuma delas. A gente vai falar mais disso na semana que vem, sobre a perseverança dos santos, que é uma condição necessária da graça irresistível. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou. E porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, o Senhor nos chamou. O Senhor nos colocou o Seu Espírito Santo em nós, que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu corações de carne. Nós que éramos como ossos secos, agora recebemos um coração de carne, que é pronto para ouvir, que é desejoso de Te seguir, de Te obedecer. Isso não vem de nós, ó Deus, vem do Senhor, não vem de nós. Por isso nós aprendemos, ó Pai, que a nossa posição é apenas não é de vanglória, mas é de gratidão ao Senhor. Nos permita, ó Deus, demonstrarmos a nossa gratidão a Ti. Agora, ao receber a Tua palavra com humildade e na hora do culto, mais tarde, a adorá-la, Pai, com essa gratidão, a glorificar o Teu nome, também receber a Tua palavra mais uma vez, a orar por fé, Deus. Então nos prepare desde agora para o dia do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Nós estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor, mas antes disso, nós vamos orar pelos pedidos dos irmãos. Então, eu queria saber se há algum pedido especial. Alguém queria fazer? Lali? Continuar, Paulo, como é que eu vou irmã, continuar na família produtiva, na cidade federal, e cunhar Betinha, né, ela não está aqui no final da inteira, e orar também, durante a nossa igreja, saúde, muito bem também, e São?
Deus esteja acreditando, essas pessoas lá do passo já estão voltando a mim. Pelo meu pai e pela dona lá que me ajuda com essa comunicação. Mais alguém desse lado? Não? Daqui? Seu James? Conversão e saúde. Conversão e saúde. Dona Lina? Alexandre, né? Isso. Tem mais aqui? Não? E agora eu vejo. Ivone? Cleber, né? Pelo Dilcinho, né? Orar pelo Dilcinho, meu genro, ele está com muita dor de cabeça, né? Não está orando por ele. Vamos orar também pelos outros irmãos da igreja, né? Que estão recuperando saúde, né? Os que estão ainda enlutados, né? Quero pedir a oração também dos irmãos pela família de Gerto, né? Para Deus abençoar a família dele, né? Do nosso irmão, pelo Marcelo, a família do Marcelo, namorado de Vitória. Também quero pedir que os irmãos continuem orando pelos trabalhos da igreja, né, nesse final de ano. Nós temos muita atividade, né, Deus nos dá aí condição de realizar, né? Quero pedir também que os irmãos orem pelas reuniões que nós teremos do presbitério, do sínodo, desse final de ano, e pedir especialmente, né, que os irmãos orem por Dona Nilce, pela saúde dela. Pela saúde de Dona Nilce, né? Nós temos pessoas nos visitando, tem uma família aqui nos visitando. Nós queremos, antes da oração, nós queremos apresentá-los. O nome é Cláudio e a... Então, vocês são muito bem-vindos, viu? Jesus abençoe vocês aqui no nosso meio. Nós temos um culto hoje à noite, às 18 horas, né? E no culto hoje nós teremos celebração da ceia do Senhor. Então, os irmãos estão convidados a estar aí conosco. Querendo também convidar todos os irmãos. O evento que seria hoje, né, que nós estaríamos comemorando, né, sobre as famílias da igreja, não teve possibilidade de realizar, porque a palestrante não pôde vir, a mãe hospitalizou. Então nós faremos e avisaremos assim que ela tiver condição, né, nós avisaremos de novo para termos um encontro, tá? Mas vamos aproveitar e orar por ela também, né, pela mãe dela, né, para Deus abençoar, né, a Ana Mourão, abençoar a família dela lá. Tem mais algum pedido, algum aviso? Mais? Não? Vamos orar então? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá nessa manhã, de estar reunidos em comunhão, estudar a Tua Palavra. Queremos pedir a Deus que Tua Palavra fale ao nosso coração, em todas as classes, Senhor, que Tu nos dê, Senhor, sabedoria, entendimento espiritual, para compreender, Senhor, Tua Palavra. Queremos também pedir a Deus a bênção do Senhor, ó Pai, para os motivos de oração que foram apresentados aqui, cada um deles, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão e a Tua graça sobre eles. Abençoa também, Senhor, especialmente aqueles que estão enfermos, Pai, precisando de um mover especial da Tua mão. Ó Pai, derrama, Senhor, o Teu poder e Tua graça sobre eles, trazendo cura, restauração, Senhor, da saúde. Abençoa também, Senhor, os que estão enfrentando lutas, dificuldades, fazendo-os, ó Deus, ficar firmes no Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida. E nós queremos, ó Deus, te agradecer pela bênção, Senhor, de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz e seguir, Senhor, os Teus ensinos que a Tua palavra nos traz, ó Deus. E pedimos que então, Senhor, nessa manhã seja uma manhã de edificação, Senhor, da nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos dispensadas sobre nossa vida. Nós te louvamos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos dividir as classes. Então, acho que nós temos só pré-adolescentes hoje, né? Então, poderão ir para a classe e os jovens, adolescentes e jovens, né, ficam aqui comigo, junto com os adultos. Bem? Vamos abrir, então, as nossas Bíblias, no texto que nós estamos estudando, Romanos 8, Romanos, capítulo 8, nós leremos a partir do verso 18.
Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18, vamos ler até o versículo número 24, amém? Todos acharam? O texto diz assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Lemos até o verso 25, digo. Irmãos, nós estamos estudando sobre a carta aos Romanos, e muitas coisas nós já vimos nessa carta que são preciosos para a nossa vida, né? Desde o início. Então, como Paulo vem traçando, na verdade nós ensinamos os irmãos aqui que o objetivo da carta era Paulo se auto-apresentar à igreja de Roma. Ele queria que a igreja entendesse aquilo que Paulo cria, para ter então como enviá-lo para a Espanha, porque Paulo queria pregar o evangelho até na Espanha. Paulo não conhecia a igreja de Roma, ele não fundara a igreja, né? Ele esteve em Roma depois preso, mas antes, Paulo, mesmo sendo cidadão romano, ele não conhecia a igreja de Roma, e então ele escreve a carta. Uma irmã da igreja de Corinto, né, que ficava na região portuária de Corinto, a igreja de Secreia, foi que levou essa carta até a igreja de Roma. E Paulo, então, na carta, ele expõe tudo aquilo que ele cria. E até o capítulo 12, irmãos, a 11, digo, Paulo vem falando de doutrinas, doutrina pura, até o capítulo 11. Do capítulo 12 em diante, Paulo então vem para a parte prática da carta. Isso é comum, Paulo nas cartas ele fazia sempre isso, né? Então, no início ele tratava de assuntos doutrinários e depois no final ele trazia assuntos práticos para orientar os irmãos como viver e como viver a fé. Então Paulo falou de alguns aspectos importantes. Ele falou da depravação total, que todo homem estava perdido, falou sobre a graça de Deus que é dispensada por meio do Evangelho, e o Evangelho é um meio de Deus chamar o pecador para a salvação. Depois ele falou sobre a justificação e mostrou que a justificação é independente da lei, independente da nacionalidade, então da circuncisão, né? Então, por isso o judeu não tem nenhuma vantagem, né, diante de Deus. E aí depois ele vai descrevendo os efeitos dessa justificação. Então, no capítulo 5, ele falou que um dos efeitos da justificação é que ela agora traz paz do homem com Deus. Uma vez feita a reconciliação do homem com Deus, e ele tem paz, então agora Deus opera nesse homem algumas coisas importantes, e Deus usa algumas coisas para operar. E no capítulo 5, ele falou sobre isso, falando das tribulações, e agora no capítulo 8 aqui, nós estamos vendo que ele fala também da tribulação, dos problemas, das dificuldades. Só que, ao citar a tribulação aqui agora, Paulo não está querendo descrever os efeitos da tribulação, nem como a gente enfrenta a tribulação. Ele está querendo fazer uma comparação de que há uma coisa muito maior do que aquilo que o cristão sofre aqui na terra. Então ele diz assim: se a gente olha a tribulação, o problema que nós estamos enfrentando,
e o acha grande, enorme para a nossa vida, ele diz assim: há algo que é muito superior a isso, e ele fala que é a glória que há de ser revelada a nós. Então ele diz assim: por causa disso, porque a glória que vai ser revelada em nós é muitas vezes maior, então não dá para comparar com as tribulações que nós estamos passando. Então a gente está vivendo momentos de tribulação aqui na terra, mas isso, né, não pode ser comparado à intensidade disso, o objetivo disso, o propósito disso, sobre o sentimento que nós temos diante disso, não pode ser comparado àquilo que Deus tem revelado que será manifestado em nós, né? Então que há de ser essa glória que há de ser revelada em nós e não para nós, em nós, né? Na nossa vida, tá? Em cada um de nós. E aí, quando nós falamos da tribulação, nós falamos aqui sobre algumas coisas que a gente precisava tirar da nossa cabeça, que não é importante, que não faz parte do propósito de Deus, né? Então nós falamos que a tribulação ela é comum a todo mundo sofre, né? Tanto o crente como o ímpio sofre. Nós falamos que a tribulação não converte ninguém, né? Então ela pode ser um instrumento de Deus para quebrar, amansar o coração, quebrar o coração da pessoa, mas isso é quando há um propósito de Deus para a salvação, mas ela mesma por si só, a tribulação não converte ninguém. Então a pessoa pode sofrer, passar por dificuldade adulta e não se converter. Então, né, a conversão é uma operação do Espírito Santo no coração e não uma causa natural que a pessoa passa, uma dificuldade, um problema, né? Então, falamos também que a tribulação, ela também não tem poder de santificar ninguém, então ela não torna a pessoa melhor, né? Porque está passando por problema, por dificuldade. Então a pessoa às vezes pode tornar-se pior ainda do que é, né? Então ela por si só não santifica a pessoa, não torna a pessoa melhor. Nós falamos também que a tribulação não é castigo de Deus, né? Então a pessoa diz: ah, não, o que eu fiz para estar sofrendo isso aqui, né? Tem muita gente que pergunta assim. Isso não é bíblico, porque Cristo já sofreu por nós, então ninguém tem que penitenciar os seus pecados, pagar os seus pecados, né? Porque Jesus já os pagou na cruz. Nós falamos que a tribulação é sempre um teste da nossa fé para nós mesmos, para que nós saibamos que nível espiritual que nós estamos, para poder nós mesmos autoavaliarmos, né? E sabemos assim: olha, eu aguento, até aqui eu aguento. Então, uma vez que eu passei por isso, então eu posso pegar uma situação maior, né, ou uma dificuldade maior. E aí nós dissemos que quem limita isso, quem distribui isso, tudo é Deus, né? Ele é que estabelece o nível, o tamanho de tribulação que eu posso passar, porque Deus é fiel e Ele não permite que ninguém seja tentado ou passe por uma situação maior do que a capacidade de suportar. Então nós explicamos isso também. E por fim nós falamos assim, que a tribulação sempre visa o testemunho, né? Então o bom testemunho é o teste da fé, né? Então é a resposta, o resultado do teste da fé. Então quando a pessoa está sendo testada pela tribulação, se ele der um bom testemunho, então ele o resultado dele está firme na fé, né? Então, eu passei por essa tribulação, venci, estou dando um bom testemunho aqui diante de Deus, não murmurei, não fiquei com raiva de Deus, né? Não culpei os outros, né? Então, venci. Aí Deus, bom, agora sim, aí eu amadureci, né? Porque eu fiquei firme, eu agarrei em Deus, né? Então nós falamos assim que o que faz o cristão amadurecer com as dificuldades é a perseverança dele em Deus. Então é a resposta certa, que é a prova de que está maduro, então vai crescer mais, né? Claro? Mas a gente toma cuidado que o bom testemunho não é o objetivo, né? É o resultado. É o fruto de uma vida transformada. Sim, é o resultado. Senão a gente vai cair no... Se eu tiver, eu só vou dar um bom testemunho se eu tiver maturidade naquela área. Se eu não tiver maturidade, eu vou dar um mau testemunho. Aí eu tenho que voltar para a fila de novo. Voltar lá para o
final da fila e começar de novo. Né? Tranquilo aí, gente? Tá. Aí então Paulo disse aqui que essas tribulações todas que nós vamos passar na vida aqui, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Que glória é essa que Paulo está falando aqui? Aquilo que nós seremos quando Cristo voltar. Então o foco de Paulo aqui agora, ele está pensando na glorificação dos crentes. Então veja, todo cristão, né, ele passa toda a vida aqui andando com Deus, e aí ainda está presente nele, né? Ele perdeu sobre ele o poder do pecado, perdeu sobre ele a condenação do pecado, mas ele ainda tem sobre ele a tentação e a força do pecado, né? Que às vezes leva o homem a cair, mas todo tempo a presença do pecado está em nós, ela está aí o tempo inteiro. Então veja, nós não estamos livres disso, por isso que ainda continuamos imperfeitos. Então perfeição na vida do cristão não é uma condição, é um alvo que Deus estabeleceu. Então, um alvo de maturidade. Vamos devagarzinho para os irmãos entenderem. Veja bem, quando a gente diz assim, eu não sou perfeito, muitas vezes a gente diz isso para justificar os nossos erros, né? E não para ter uma constatação dos nossos erros, da nossa natureza, né? Então veja, nós continuamos ainda, lembra que nós estudamos aqui? Nós temos agora uma nova vida, mas ainda está presente em nós a velha natureza. Ela está inoperante até que eu abra espaço para ela agir. Então, por isso que a Bíblia diz que nós não estamos mais sobre, Romanos falou, nós, no finalzinho do capítulo 6, ele diz, nós não estamos mais debaixo da lei, por isso o pecado não tem domínio sobre nós. Lembra? O pecado tinha domínio sobre o não crente. Então a pessoa que não era crente, ele era escravo do pecado. Uma vez que nós fomos libertos do pecado pela morte de Cristo na cruz, então Deus nos crucificou com Cristo, né? Então nosso velho homem foi crucificado com Cristo, então ele tornou-se inoperante. Então ele não pode mais nos forçar a pecar, mas ele continua presente. Paulo falou que é como se fosse um corpo morto que nós estamos carregando nas costas, né? Então ele está morto, mas ele está inoperante, morto no sentido de inoperante. Mas se nós abrirmos a porta, ele vai operar. Por isso então, perfeição aqui na terra é impossível, porque ela não é uma condição para ser crente. Se Deus tivesse dado isso como condição para nós, ninguém seria crente. E aí a salvação também não seria pela graça, seria pelo esforço humano, né? Por mérito. Então, ninguém chegará ao nível de perfeição que Deus estabeleceu como alvo para nós. Então, há um alvo. Qual que é o alvo da perfeição? Quem é o modelo para nós? Quem é o alvo? Cristo. Então, nós nunca aqui na terra chegaremos a esse ponto final. Nós estamos correndo essa corrida da vida cristã, mas não chegaremos lá enquanto estivermos vivendo. Então, até no momento da morte, nós ainda estaremos imperfeitos. Quando nós morremos, então, na alma, presta atenção, isso é muito importante. Na alma, a alma experimenta imediatamente a glorificação. Então, quando uma pessoa morre, aquilo que na alma dele era imperfeito, né, no espírito dele, na alma era imperfeito, isso torna-se totalmente perfeito. Porém, o corpo ainda está em pecado e foi sepultado. Então, só na ressurreição é que o corpo mortal se revestirá da imortalidade e o que é imperfeito se revestirá da perfeição. Tranquilo aí, gente? Então, veja, quando Cristo voltar, então haverá a glorificação total do homem. Ela aconteceu, até então ela aconteceu na alma, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Então veja, o homem não pode ir para
para a eternidade, viver com Deus, né, na presença de Deus, depois que ele morreu, com natureza imperfeita ainda. Então o que Deus faz no momento da morte? O crente, a alma do crente é aperfeiçoada no momento da morte, e ela entra no céu perfeito, sem nada de pecado, sem nada de natureza pecaminosa. Bacana aí? Aí então, o que está aguardando agora? É a perfeição do corpo. Então é a glorificação do corpo. E aí então, quando Cristo voltar, então nós seremos apresentados assim, totalmente perfeito. Por isso, irmãos, que na ressurreição ressuscitará primeiro os mortos em Cristo, porque eles vão ressuscitar incorruptíveis, perfeitos, glorificados. E é essa igreja, né, perfeita, que apresentará nos céus, nos ares, com Cristo. Então veja, vamos pensar no último dia. Então o Senhor virá e trará na sua companhia a alma dos que dormem, daqueles que morreram. Então, quando o Senhor apareceu nos céus, o Senhor Jesus, trazendo na sua companhia todos os que já morreram, eles virão perfeitos na alma. E aí, o corpo que era imperfeito, que estava na terra, precisará ressuscitar perfeito para se unir à alma que estava vindo com Cristo. E aí então a igreja estará nos céus. Aí o que vai acontecer com os crentes vivos, né, nessa época? Todos aqueles que estiverem vivos aqui, eles serão totalmente transformados, alma e corpo. Eles não morreram, então eles não passarão por ressurreição, eles serão transformados e se unirão àqueles que estão nos ares com Cristo. E aí então é a glorificação da igreja. Toda a igreja manifestará em glória. É isso que Paulo está dizendo no texto. Então ele diz: olha, o sofrimento que nós passamos aqui não podem se comparar à glória que está para ser revelada em nós. E aí como será essa glória? Aí sim, nós estaremos idênticos, né? Ou seja, semelhantes, totalmente semelhantes a Cristo. Então, aqueles mortos ressuscitados e aqueles vivos transformados, eles agora estarão totalmente na imagem do Senhor Jesus. Então, por isso que João, escrevendo, diz assim: ainda não se revelou o que é a nós, né? Nós sabemos que quando Ele vier, o que é perfeito, quando vier, nós seremos como Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, lá quando estiver lá no céu, né, nos ares, no dia da ressurreição, então o mundo vai observar e ver a igreja perfeita, a imagem do Senhor Jesus, Ele como cabeça e nós como membros. Pergunta aí, observação que alguém quer fazer? Seu James primeiro. Porque a natureza está no corpo na alma. Porque se a alma sempre as emoções influenciam o corpo a pecar, digamos que a alma vai perfeita do céu. Isso. E o corpo permanece. Qual que é? Sim, é fácil entender. A alma estava, tanto a alma como o corpo estavam imperfeitos, certo? Alma e corpo, né? A alma por causa da natureza pecaminosa, e o corpo por causa da deterioração natural, velho, doente, né? Então, né? Do jeito que morreu, certo? Se morreu por acidente, do jeito que morreu, foi sepultado. Pronto. A alma, quando ela foi para o céu, para encontrar com o Senhor, ela foi totalmente purificada. Então a alma já foi. Então o que tinha de natureza pecaminosa na alma se perdeu. Mas o que tinha de efeitos dessa natureza pecaminosa no corpo foi sepultado.
Aí só na ressurreição é que vai ser transformado. Aí o Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Entendeu? E aí ele diz assim, que naquele dia a morte será vencida, que é o último inimigo, né? E aí ele diz assim, tragada foi a morte pela vitória, acabou. Então, porque ressuscitar, não há mais possibilidade de morrer, porque a morte é a consequência do quê? Do pecado, né? Não há mais pecado. Igor? E qual será a ressurreição dos ímpios? Eles vão ressuscitar? Natural, será a ressurreição do corpo natural. Então, quando o ímpio for ressuscitar, ele vai ressuscitar do jeito que ele morreu. Se ele morreu velho, vai ser velho. Se ele morreu doente, se ele morreu de acidente, vai daquele jeito. Pastor, quando o Senhor vier e ele vem a sua igreja glorificado, aqueles que aqui estiveram, que não forem crentes em Jesus, essa vai ser a consequência da ira vindoura, a justiça de Deus se aplicar a esse aqui. Sim, é. Então, por que a igreja vai ser levantada? Para que a igreja não experimente o juízo de Deus. Então aí o juízo de Deus será aplicado sobre os ímpios. E esse juízo é aquele tempo que ele fala que Jesus vai reinar? Não. É concomitante, ou seja, a hora que a igreja subiu, aí Deus já começa o juízo. Então já não tem mais entendimento, não tem mais espírito, já não tem mais... Então, nós presbiterianos, nós não somos pré-milenistas, né, irmão? Nós já ensinamos aqui para os irmãos. Então, o pré-milenista é que acredita que entre que há duas voltas de Cristo, né? Uma em que ele virá para estabelecer o reino e depois a outra que ele virá para julgar, né? Nós não cremos nisso, nós cremos que o reino de Deus ele se estabeleceu no dia que Cristo nasceu. E aí, a partir daí, é o milênio. Então, o milênio não é um período de 1000 anos, mas é uma era em que terminará com a volta de Cristo, né? Então, a gente já pode viver esse milênio. Nós já estamos vivendo o milênio reinando com ele. Onde que nós estamos espiritualmente assentados, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo, não é? Então, no caso, ele vai consumar todas as coisas que ele quer. Aí será no dia da volta, será então o juízo estabelecido sobre os ímpios. E é nesse dia em que haverá a peleja, né, dos ímpios contra o Senhor, e que o anticristo se revelará e o Senhor o destruirá com a palavra da sua boca, e toda aquela história de Apocalipse lá, né, que a gente vive. Mais perguntas, gente, aí? Seu Jean? A alma no céu não aceita a alma contaminada, né? Esse corpo, essa cultura, ele vai ser transformado porque ele não está no dia do retorno de Jesus, né? Sim. Porque Jesus vai retornar, quem está vivo vai ser transformado. Sim. E por que ele vai para a terra? O corpo? Porque ninguém, seu James, habita em corpo no céu. O único que habita em corpo no céu, quem é? Jesus, né? Aí, vamos pensar aqui, Elias foi levado para o céu, mas o que Elias foi levado para o céu? A alma, não o corpo. Ele subiu na carruagem no momento que foi, se diz 6, Enoque foi levado para o céu, mas que foi no céu, para o céu? A alma. João fala isso no capítulo, ninguém está no céu senão aquele que de lá desceu. Quem é? Jesus. Então, enquanto não houver a volta de Cristo, todos os santos que morreram, todos os crentes que morreram estão na alma no céu, não em corpo. E aguardando, o corpo aguardando. Sim, e é por isso que Jesus é a primícia dos que dormem. Muita gente ressuscitou antes de Jesus, não foi? Então, Lázaro, filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, só no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, o filho da Sunamita, né? Então tem vários exemplos, aqueles lá do Vale Seco, então tem várias pessoas que ressuscitaram antes de Cristo. Então Jesus é o primeiro na ressurreição. Por quê?
é porque ressuscitou para não mais morrer. Todos os que ressuscitaram antes dele, ressuscitaram e voltaram a morrer, né? Até esses dias eu estava falando sobre isso, né? Uma curiosidade: quando Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram e muitos receberam seus mortos em casa. Então muita gente ressuscitou no dia que Cristo morreu na cruz, né? Já pensou que cena, né? De repente bateu na porta lá, abriu, era o avô, o pai que tinha morrido há muitos anos, apareceu de volta lá, né? Mas todos esses voltaram a morrer. O único que ressuscitou e não mais morreu foi Cristo. É por isso que ele é a primícia dos que dormem. Então ele é o primeiro, né? Aquele que ressuscitou para a vida eterna, né? Para viver a vida eterna, né? Então o corpo, né? Viver a vida eterna. Então o corpo de Cristo está no céu, né? E é o único que está lá. Por isso que o corpo de Cristo não é um corpo semelhante a um corpo humano, é um corpo glorificado, né? Lembra? Ele apareceu lá no cenáculo com as portas fechadas, né? Então, mas ao mesmo mas ao mesmo tempo ele comeu com os discípulos 40 dias aqui na terra. Então é um corpo semelhante ao corpo natural, porém é um corpo glorificado. Esse é o corpo que nós vamos receber na ressurreição. Bacana aí? É o final. Então Paulo fala assim, que o que nós estamos passando aqui, gente, não pode nem se comparar com aquilo que nós seremos. Então, né, então você está sofrendo, irmão, está passando por luta, dificuldade. Não, isso aqui é coisa pequena em relação àquilo que Deus tem reservado para nós, que nós seremos, né? Aí Paulo então fala assim, que essa glória dos filhos de Deus, ela é aguardada por nós, mas ela também é aguardada pela criação, pela natureza, né? E por que ela é aguardada pela natureza? Então Paulo descreve aqui no texto. Ele fala a primeira coisa, ele diz assim, que a criação, está no texto aí, versículo seguinte, ele diz assim, há uma ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos, da glória dos filhos de Deus. Então ele diz assim, que não é só nós que aguardamos essa revelação dessa glória que nós teremos, né? Que nós teremos, mas a própria criação. Por quê, irmãos? Porque quando Adão pecou, então a criação foi amaldiçoada. Então toda a criação foi amaldiçoada, o cosmos inteiro foi amaldiçoado, né? Por causa do pecado. Então veja, primeiro, houve corrupção, então as coisas se corrompem no mundo, né? Então vamos pensar, os alimentos se deterioram e acabam, as árvores morrem, os animais morrem. Então tudo isso era consequência do pecado que entrou no mundo. Então foi uma maldição que Deus estabeleceu por causa do pecado de Adão. Então Deus disse assim, maldita é a terra por vossa causa. Então há uma deterioração na natureza, em tudo que foi criado, por causa do pecado de Adão. Então não foi a natureza que escolheu isso, a natureza não pecou para colher essa corrupção, foi o pecado do homem que fez isso. Então veja, Paulo está dizendo que quando Jesus voltar e a glória de Deus for revelada em nós, então a criação será redimida. Então toda a natureza de Deus será redimida. Como, gente? E aí nós vamos para Pedro, e Pedro explica isso. Deus vai fazer de novo novos céus e nova terra, onde habita justiça, porque agora habita o quê? Corrupção. Então lá não, né? No novo céu e nova terra habitam justiça.
aqui no nosso mundo habita a corrupção. Então tudo está sob o efeito do pecado. Todo mundo se corrompeu por causa do pecado de Adão. Nós fomos restaurados, nós que cremos, mas ainda não fomos totalmente glorificados. E aí nós seremos, e juntamente conosco, então será toda a natureza restaurada. É isso que Paulo está dizendo. E se fosse os pecados que o corpo levou o túmulo, aí ele vai ser restaurado também, porque depois não teve aquele perdão, né? Não, mas aí, seu James, isso já foi na alma. Isso já foi na alma, já foi restaurado na alma de quem morreu. Só o que ficou foi só a consequência, né? Então a ressurreição é que restaurará isso no corpo. Ele vai igual e igual na natureza. Isso. E Paulo fala que aquilo que era corruptível, aquilo que era mortal, então será totalmente transformado, né? Então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que era mortal se revestirá da imortalidade. Então o corpo ressurreto é um corpo que não mais sofrerá nem consequência de pecado, que não existirá mais, e nem a morte. Então podemos dizer que, assim como a natureza é restaurada, esse corpo que foi do túmulo também será Totalmente restaurado. Só que é o inverso, seu James. Primeiro o corpo será restaurado, para que depois a natureza seja restaurada. Então primeiro Deus vai glorificar o corpo daqueles que são dele, e aí depois a natureza será. E quando é que a natureza será totalmente redimida? Depois do juízo de Deus sobre a terra. Mas porque se restaurar a natureza e largar o homem, ele vai arrebentar tudo isso. Vai estragar tudo de novo. Vai estragar tudo de novo. É porque a terra vai estar cheia de homens ímpios na volta de Cristo, né? Então por isso que tudo isso aqui precisa passar pelo fogo. Pedro falou, vai passar pelo fogo para quê? Para ser purificado. E aí Deus vai fazer de novo. Pastor, é por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é no sentido da gente estar trilhando de volta, né? Aquilo que era e deixou de ser, agora Cristo é e a gente está. Tem um livro interessante, chamado A Natureza Restaurada. Fala sobre isso justamente. Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que estava no princípio prefigurado em Adão será no novo céu e nova terra, né? Porém, a única diferença é que não haverá mais possibilidade de pecado. Adão tinha possibilidade, no novo céu e nova terra não haverá mais, né? Porque o pecado, a morte, tudo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ontem a gente no moço no Alto agora, ele fez um levantamento ali, ele descobriu uma só coisa. Ele estava dizendo que o Brasil está com 30% de evangélicos agora. Então, isso que o senhor está falando aí, é uma promessa de Deus para os crentes, os escolhidos, e quando fala que muitos são chamados, todos escolhidos, e justifica, né, porque esse privilégio aí de entrar no céu transformado. A dificuldade, então, quando ele refere a isso, a dificuldade de alguém crer sem ser escolhido. Pela ação de Deus, né? Pelo poder. Mais perguntas, irmãos? Aí eu podemos seguir. Pode? Então vamos lá. Aí Paulo falando, depois de falar sobre que a natureza aguarda isso, né? Então veja, diz que a natureza geme. O gemer aqui é o sentido da mulher quando está para dar a luz, né? Então das dores de parto. Então diz que a natureza geme, né? Paulo falou aí, aguardando, né, ser redimido do cativeiro, né? Aí ele diz assim, versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Então está como se uma mulher tivesse para dar a luz, gemendo de dor, aguardando a revelação. A mulher está aguardando a revelação do filho que vai nascer, né? Apareceu o filho, né?
e ela está sofrendo as dores de parto, aguardando o nascimento do filho. A natureza está assim, aguardando a glória de Deus que vai ser revelada em nós. E ele diz assim, aí ele passa para nós. Ele falou da natureza aí, agora ele vem para nós. Ele diz assim, e não somente ela, mas também nós, diz Paulo, também nós que temos as primícias do Espírito. Aí primícias aí Paulo tirou da ideia dos levitas, né, que tirava que ordenava, né, que fosse tirada as primícias da colheita para levar como dízimo, né, para o Senhor. Então, quando se levava as primícias, os primeiros frutos eram oferecidos ao Senhor, tinha a esperança de que teria uma colheita farta, né? Pegou os primeiros frutos e aí viria depois a promessa de uma colheita farta, porque dedicou os primeiros frutos para Deus. Então Paulo está dizendo aqui que nós temos a primícia do Espírito, então nós somos primeiros, né? E por isso que nós temos essa primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Então eles também, nós, como a natureza está gemendo, nós também estamos. Aí Paulo diz assim, o que nós estamos aguardando manifestar? Aí ele diz assim, a nossa adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. A adoção e a redenção. Olha, a adoção, nós já aprendemos aqui que ela foi feita na eternidade, né? Lembra? Efésios 3, capítulo 1, versículo 3, ele começa a dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, foi lá no passado, lá na eternidade que Deus fez isso. Ela aconteceu no momento em que nós nos convertemos, aí nós somos chamados filhos. Então Ele nos deu a condição, né, de sermos chamados filhos de Deus. O Espírito de Deus em nós testifica isso, que nós somos guiados pelo Espírito, por isso somos filhos. E aí ela se revelará no final, porque até agora, quem sabe que nós somos filhos? Primeiro Deus, nós, e depois no final, quem vai saber que nós somos filhos? O mundo inteiro. Entenderam o processo? Então, primeiro Deus escolheu e diz, vocês serão meus filhos. Quando nós cremos, nós nos tornamos filhos. Deus colocou o Espírito dentro de nós, é a premissa do Espírito dentro de nós, e esse Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E essa adoção, ela se revelará para o mundo inteiro, né, quando na volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós estamos aguardando isso, a adoção. Aí diz assim, a redenção do nosso corpo. Então, quando nós todos fomos transformados, né? E ele diz assim, porque é na esperança, olha o verso seguinte, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois como o que alguém vê, como espera. Então ele está dizendo assim, na esperança, veja, não é expectativa. Expectativa é algo que pode acontecer ou não, mas a esperança é a firme convicção de que virá. Ok? Como nós somos salvos na esperança? Tito diz que Cristo é a nossa esperança, né? Nós somos salvos dele. Como nós somos salvos na esperança? Porque ele veio e falou, se nós crêssemos nele, recebêssemos Jesus como Senhor e Salvador, nós seríamos salvos. Então nós somos salvos na esperança de que essa palavra se cumpriu em nós. Mas nós também cremos nessa e aguardamos a revelação disso. E é a esperança que nós não vemos ainda e aguardamos, é essa esperança de que aquilo que nós seremos quando Cristo voltar. Entenderam? Então, agora, por enquanto, nós já somos crentes, né? Nós somos salvos, nós já somos salvos. Mas naquele dia, quando Jesus voltar, então tudo que nós estamos aguardando, nós veremos. Por enquanto nós não vemos ainda. Nós cremos e pela fé nós esperamos, né? Mas isso irá acontecer quando? Quando Jesus voltar, né? Então por isso que ele diz assim,
Se nós já estivéssemos vendo isso, não seria esperança. Porque aquilo que a gente vê, a gente não espera, já aconteceu. Não é? Então ele está dizendo, nós aguardamos porque ainda não aconteceu. Por isso nós estamos na esperança, né? Então na esperança nós somos salvos. Aí ele termina assim, mas se esperamos o que não vemos, ele diz assim, com paciência aguardamos. A esperança, irmãos, é a qualidade da fé que consegue viver o ainda não. A gente já sabe, a gente já vive como salvo, não é? Mas ainda não somos totalmente transformados. E aí nós já estamos vivendo isso hoje, né? Vivendo como? Na esperança. Por isso nós aguardamos com paciência. Vai acontecer, né? É certo que vai acontecer. Certo que vai acontecer, não tem dúvida, né? Não é uma expectativa, né? Então, fé não é expectativa, esperança não é expectativa, fé é certeza, esperança é convicção. Não, eu tenho convicção que vai acontecer, por isso eu tenho condição de aguardar, né? Na fé, viver pela fé e aguardar acontecer. Por isso que às vezes os irmãos vão pregar assim, que Deus tem um monte de expectativa, mas Deus não tem expectativa Nenhuma. Deus não tem expectativa por dois motivos, né? O primeiro é o seguinte, é porque Deus conhece tudo, sabe tudo. E o segundo é porque Deus é que ordena tudo. Expectativa que Ele vai ordenar fazer, como é que vai ter expectativa, né? Porque às vezes a gente acha que a fé ou a esperança é uma expectativa do que pode ser, né? Não, não é, não, irmãos. Uma expectativa do que pode, será que vai acontecer? Isso é expectativa, né? Não, é uma esperança, é uma convicção de que aquilo vai acontecer. Então, a fé é a condição enquanto espera. Eu estou na fé, eu caminho pela fé. Então, eu estou caminhando na fé enquanto eu espero. Espero o quê? Aquilo que Deus prometeu que vai acontecer. Mais pergunta aí, gente? Observação que alguém quer fazer? Eu fico pensando, não dizer quando os centros humanos, e acho que não tem 10%, nem 20% de pessoas que aprender essas coisas. Será que esse povo todo tem esse conhecimento? Seu Deus. Infelizmente, né? Tem que pensar nisso, né? Infelizmente as pessoas não valorizam o estudo da palavra, né? Infelizmente, né? Podia estar com essa sala aqui, não cabendo no pessoal, vai ter que fazer lá em cima do. Ajuda demais a pessoa. Contar para os irmãos, essa noite eu sonhei que Cristo estava voltando. Cristo estava aparecendo nos ares. Eu acordei 3 horas da manhã. E aí, depois do sonho, aí eu orei e agradeci a Deus, né, algumas coisas. Eu continuo crente. Senhor, obrigado, porque eu continuo crente. Agradeci, Senhor, obrigado, minha família é crente. Meus filhos, minhas netas, minha esposa. Agradeci a Deus que o Senhor está dando um tempo para que a igreja seja colhida, chamada, né? Para vir até Ele. E pedir, Senhor, né? Abre o coração daqueles que ainda não ouviram a palavra para virem para o Evangelho, né? E aí nós temos que preocupar com os nossos familiares, amigos, né, que a gente tem e que ainda não se renderam ao Senhor. E Paulo falou, nós aguardamos com esperança esse dia da volta do Senhor Jesus. Eu tenho para mim, meus irmãos, assim, que não passará a nossa geração
sem que Cristo volte. E olha, eu já estou com 63 anos de idade. Não passará a nossa geração, nós não morreremos sem que Cristo volte. Então, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos viver em piedade, vamos viver em santidade de vida, vamos glorificar a Deus todo tempo, vamos priorizar as coisas espirituais, irmãos. Porque tudo isso que a gente está construindo aqui, tudo isso vai queimar, tudo isso vai se perder. Miquel falou uma vez, que não foi, acho que foi Ralph Nader que falou, disse assim: o louco é aquele que passa a vida inteira juntar o que ele não pode levar. E a gente passa a vida inteira lutando por coisas que vão ficar aqui, gente, que não tem sentido. E a gente luta tão pouco pelo Evangelho, né? Está correndo atrás do que comer, vestir, ter, e não estão preocupados em lutar pelo Evangelho, trabalhar pelo Evangelho. Deus nos dê graça e despertamento. Amém? Vamos terminar? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Senhor, te damos graças, Pai, por tua bondade e tua misericórdia na nossa vida. Te agradecemos também, Senhor, por tua palavra que nos anima, Senhor, que nos motiva, nos exorta, nos repreende, Deus, nos ensina, Pai, como viver, Senhor, da tua honra e para a tua glória, Pai, e aguardarmos, Senhor, ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, dá-nos sempre essa visão, Senhor, e aviva, Senhor, esperança de que esse dia se aproxima, Pai, e esse dia será breve. Ó Deus, então prepara nosso coração, Senhor, nossa vida, prepara a tua igreja, Senhor, para o encontro com o Senhor. Ó Deus, pedimos, Senhor, tua graça e tua misericórdia sobre todos nós. Pedimos, ó Deus, também sobre aqueles que nós conhecemos, que ainda não conhecem o Senhor como Salvador. Ó Deus, aqueles que o Senhor escolheu na eternidade. Então dá-nos, ó Pai, a graça de sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para pregar a tua palavra, para que eles possam crer, Senhor, e conhecer Jesus, conhecer o Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, que nós temos essa palavra na nossa mão, no nosso coração, ó Deus, e nós podemos falar disso aos outros. Então desperta o nosso coração, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, pedimos isso, Senhor, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Então até a noite, irmãos, vamos lembrar que nós temos ceia.